Podem sentar, queridos. Antes de nós darmos continuidade, eu queria falar um pouco a respeito de 15 anos do Ministério Diante da Glória. E eu quero dizer para você que hoje 15 anos se passaram, Regiane, e eu estava vendo umas fotos do início do culto e algumas imagens do início do culto. E eu fiquei impactado com alguns irmãos que já não estão mais no nosso meio, né? Eles partiram, estão com o Senhor. E eu vi também Júnior Lira em uma festa de segundo ano do nosso ministério, ele cantando aqui conosco, e hoje ele já mora no céu com o Senhor. 15 anos nós estamos fazendo, mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que não foi fácil, foi muita perseguição, mas no início, quando nós fomos chamados, antes de abrir o ministério Diante da Glória, o pastor disse para mim: Miro, você e sua esposa vão pastorear um ministério lá na Compensa. E aí eu disse: tá bom. Falei para minha esposa, e eu disse: amor, nós vamos lá para a Compensa. O pastor disse que a gente vai para lá. E aí ela disse: vamos embora. Depois, passaram-se uma semana, ele me disse: tenho duas coisas para te dizer. Os membros de lá estão divididos, eles estão brigando entre si. Tem algum problema? Eu disse: não, vamos lá. Vamos falar do Senhor Jesus que cura, transforma, liberta, restaura. Passaram-se mais algum tempo, ele disse: eu tenho outra coisa para te dizer. Eu disse: que é? Lá não tem caixa de som, não tem microfone, não tem nada. E eu tive a sensação que ele queria que eu desistisse, porque ele não falava tudo de uma vez. E aí passou-se, eu disse: amor, lá não tem som, não tem cadeira, não tem nada. E aí eu: vamos lá, disse: vamos. E estava de pé. E depois ele chega e disse: Miro, lá onde era a igreja, os irmãos que estavam brigando, cada um foi embora, e a igreja está sem ninguém. E o homem pediu o prédio. E eu disse: e agora o que a gente faz? Eu digo: você não vai mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele tem um chamado para cada um de nós. E eu estava falando no início do culto para o pastor Davidson, que está aqui, lá do Ministério Restauração. Pastor Davidson, esse menino que está tocando na bateria, ele era uma criança, e ele ficava em pé ali do lado da bateria. Nós percebemos o desejo dele de ser um músico. 15 anos se passaram, e aquela criança hoje é o nosso baterista. Passaram-se alguns tempos, tinha uma garotinha que ficava em pé do lado do teclado. A menina que estava tocando, cadê a Karen? É Karen? Está lá atrás. Ela ficava olhando. Eu digo: essa menina vai ser. E aí, as crianças do início hoje estão no altar, tocando, louvando, adorando, dançando e fazendo a obra de Deus. Porque cada um de nós recebemos um chamado do Senhor. Cada um de nós recebemos um chamado. Mas, pastor Emerson, não foi fácil. Por muitas vezes eu fiz um projeto para desistir da igreja. E os irmãos, os líderes sabem que eu não queria mais ser pastor. Não é fácil, pastora Tati, não é fácil. Regiane, não é fácil. A gente pensa que ser pastor é glamour, não tem não. Quando você verdadeiramente toma para você de levar uma igreja e pregar o evangelho que cura, transforma, liberta, restaura e salva, é difícil. Muitas noites sem dormir, muitas noites sem sono, e das vezes que nós somos taxados por roubar dízimo. Quantas vezes minha filha, lá na faculdade, faz um pix para mim, que daqui a pouco meu pai, ele te manda o dinheiro, e o amiguinho dela da escola dizia assim para ela: eu não aceito dinheiro de pastor, dízimo. Para nós isso é difícil. Sabe por quê?
Porque os nossos filhos são afrontados lá fora, porque acham que todo pastor é ladrão. É difícil, pastor Davis, quando você tem o teu filho que ele é humilhado lá fora porque o pai... Mas eu sempre falo, aqui nós somos 5 pastores. Eu queria apresentar Pastor Raimundo, empresário bem-sucedido do nosso ministério. Não recebe salário da igreja. Dê um aplauso a ele. Pastor Emerson Lira, empresário bem-sucedido desse ministério. E Deus vai levar muito mais aliança. E a esposa deles também, né? Pastor Carlos Alberto, capitão aposentado da Polícia Militar, homem bem-sucedido. Pastor Miro, nós trabalhamos, somos empresários também. Eu creio que todo pastor, todo trabalhador é digno do seu salário, né, pastor Davis? É maravilhoso, mas para nós sermos pastor aqui dentro da Zona Leste não é fácil, não, é difícil. É difícil porque somos criticados. Mas Deus vem levantando dia após dia novos empresários. Aí no meio eu sei de muitos irmãos que eram empregados e hoje já estão empreendendo. Sabe por quê? Assim como é o pastor, serão as ovelhas. Amém? Diga, eu recebo. Pronto, agora está ligado então. Agora, veja uma coisa. Das vezes que eu decidi a largar o ministério, eu levantei pastores para assumir. Eu ia lá para a restauração, porque lá na restauração tem meu primo que é pastor lá, tem minha tia que é pastora lá, minha mãe era de lá, meu pai era de lá, meu tio é de lá, todo mundo é de lá. Eu digo, rapaz, eu vou para o culto das 5 horas da tarde, quando for 7 horas eu estou em casa. Não tenho dor de cabeça, não preciso orar por ninguém, não preciso visitar ninguém, eu não preciso pagar as contas da igreja, olha, eu não preciso ter que pagar o prédio, eu não preciso ter que pagar a luz, eu não preciso prestar conta. Que legal. Mas o Senhor disse assim para mim, eu não desisti de você em nenhum momento. A obra é minha. E Ele nos colocou aqui apenas para fazer a vontade dEle. E nós estamos fazendo aqui a vontade do Senhor, que é pregar o Evangelho. Mesmo pregando o Evangelho, a polícia parou aí na frente. 2 carros da polícia. Saíram 6, 7 homens armados, perguntando quem é o pastor da igreja. Me disseram, eu estava aqui, eles vieram me buscar, porque eu estava fazendo muito barulho. Aí ele deu uma entradinha na igreja e ele olhou algumas pessoas que eles conheciam, que foram restauradas. CPF restaurado, não cancelado, para a honra e glória de Jesus. Muitos CPFs restaurados nesse lugar. E ele disse, pastor, a gente veio te buscar, mas você está fazendo um bom trabalho. Aumenta um pouco mais o som, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Vai! E sabe o que eu atribuo tudo isso? Porque Ele vive. Segura aqui, filho.
Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda glória para sempre. Amém. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória para sempre. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor essa noite, tem uma apresentação. Graça e paz a todos, amém? Deixa eu te falar, eu queria que você, nesse momento, abrisse seu coração. As meninas do Ministério de Dança vão fazer uma pequena apresentação aí para vocês. Essa apresentação, quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Amém? Você foi chamado para fazer a obra do Senhor? E eu queria que você prestasse atenção nessa canção que vai ser cantada e que elas vão dançar, que fala sobre o chamado de Deus na sua vida e sobre a tocha que arde de pregar o Evangelho para cada uma das pessoas que estão perdidas. Amém? Fica com essa apresentação em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Espírito, uma só esperança, da soberana vocação, carregando nos ombros uma mensagem, uma missão, com espada na mão e tocha na outra, espada na mão e tocha na outra. Eu estou correndo a carreira, eu estou correndo a carreira, espada
de todo o peso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixo aquilo que ficou para trás. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Porque o Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que tem sede, diga vem. E todo aquele que ama o Senhor, vem, receba de graça, na água, na vida. Oh, espada na mão e tocha na outra. Espada na mão. Estou correndo, espada na mão. Espada na mão. Correndo na velocidade. Correndo na velocidade dos cavalos. Correndo na correndo na velocidade dos cavalos. Correndo na correndo na velocidade dos cavalos. Espada na mão. Espada na mão. E tocha na Bendito seja o Senhor para sempre. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Muito bom. Eu só sei que se eu fosse fazer essa espada na mão, eu ia emagrecer uns 10 quilos. Porque é um card, não é não, Ulisses? Queridos, eu gostaria de convidar o mensageiro dessa noite, o pastor Rui Davidson. Ele está aqui, é muito lindo, é meu primo legítimo, é pastor do MIR. Ele está com seu filho pequenininho também. Fica de pé aí, pequeno. Lucas, né? Essa criança aí. Fica em pé aí, Ulisses, do lado do Lucas. Olha a altura da criança. Só o menino que joga o basquete, bom demais. Pastor Davidson, hoje nós estamos fazendo 15 anos, né, de ministério diante da glória. E eu quero dizer a vocês, queridos, que recebam, homem de Deus, teve palestrando conosco durante esse período todo aí, lá no 7º ano do ministério, 8º ano, ele ministrou nos nossos encontros junto com a equipe e tem nos abençoado grandemente até hoje, né? Eu acredito em oração junto com a sua esposa, a pastora Edile. Eu acredito que estamos debaixo de uma cobertura maravilhosa. Amém? Pastor Rui Davidson, fique à vontade, que Deus te use poderosamente. Amém, glória a Deus, que honra. Quero agradecer aqui, de antemão, agradecer ao pastor Miro pelo convite, pastora Cleidiane pelo convite. Quero dizer que a nossa casa ama a casa de vocês, amém? Muito obrigado e que Deus nos abençoe nessa noite. É bom, baixinho, bem baixinho. Tá bom. Cadê o menino do teclado aí para fazer um sonzinho no fundo aí? Faz. Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Deus, agora vai começar. Shalom, igreja do avivamento. Eu queria perguntar aqui, quem não me conhece, levante a mão, por favor.
Glória a Deus. Eu vou falar que nem diz aquelas pessoas mais velhas, que quando vão e encontram um jovem, diz: menino, você cresceu tanto. Aí o garoto diz: eu nem te conheço. Ele disse: menino, eu te vi nascer, rapaz. Te carreguei no colo e tu não me conhece. Pois é, você que não me conhece, eu quero lhe dizer que eu vi nascer. Eu quero lhe dizer que como é bom lhe ver tão grande, tão bonito, tão robusto. Quero dizer que Deus lhe abençoe tremendamente nesse dia em que você faz 15 anos de vida. Amém? Como é bom lhe ver grande diante da glória. O tempo passou e você cresceu e Deus fez grandes coisas no meio de vocês. Amém? E eu creio que Deus tem uma palavra na nossa direção hoje. Hoje é uma data especial. E eu quero lhe dizer que Deus tem um presente para todos que estão aqui nessa noite. Quantos gostariam de receber um presente da parte de Deus? Diga amém. Afinal de contas é seu aniversário. E eu quero lhe dizer que Deus tem um presente na sua direção hoje. No livro de Gênesis, o Senhor nos mostra que Deus, como Deus criou todas as coisas. O Senhor nos mostra no livro de Gênesis em que Deus dizia: haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve o firmamento. Ele disse: se juntem as águas e apareça a terra. E juntaram-se as águas e apareceram a terra. Eu quero lhe dizer que pelo poder da palavra, todas as coisas foram feitas. E que a palavra de Deus, ela tem poder para fazer existir aquilo que ainda não existe. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus nessa noite pode manifestar o impossível na sua direção nessas noites. E quantos podem dizer amém? Assim como Deus criou todas as coisas no princípio, do nada, quando nada existia, Ele deu uma palavra e tudo passou a existir. Eu quero declarar que nessa noite, através da sua palavra, Ele vai te manifestar na sua direção. Quantos podem dizer amém? Tome posse. Tome posse dessa palavra. Há poder na palavra de Deus. Pelo poder da sua palavra, Ele disse: seja curado, e o enfermo foi curado. Pelo poder da palavra, Ele disse ao cego: seja curado, e ele foi curado. Eu profetizo nessa noite que através do poder da palavra dele, o novo vai passar a existir na sua vida. Glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: meu amigo. Fale para ela, olhe bem para meu amigo. Se for sua esposa ou seu esposo, diga: meu amor. A palavra de Deus tem poder. Então, abra o seu coração, porque nesta noite, fale para ele, vira lá daquele altar uma palavra que vai mudar para sempre o seu destino. Dê um aplauso ao Senhor. Não é por mim, não é porque sou eu que estou pregando, não. Poderia ser qualquer pessoa pregando. Eu estou lhe dizendo isso porque Deus tem um compromisso e um interesse em nos resgatar e nos colocar em novidade de vida. É desejo dele restaurar a
nossa geografia, a nossa realidade e nos colocar em um novo tempo. Então, por Ele e pelo amor que Ele tem por você, Ele fará isto nesta noite. Quantos creem podem dizer amém? Eu creio e eu tomo posse. Já faz um tempo que eu aprendi essa palavra através de um pregador, que quando sobe qualquer pessoa aqui, pastor, o Senhor tem um compromisso com a palavra que vai ser liberada. Então, independente de quem esteja aqui, a palavra se manifesta. O Deus da palavra se manifesta. Amém? Então, quando eu estou sentado ali, eu gosto. Pode ser que eu nem conheça, não sei nem quem é o pregador, mas eu tenho certeza que a palavra que virá de lá vem com poder e pode transformar todo o meu destino. Amém? E nesse dia especial de aniversário, eu pedi a Deus uma palavra para esse ministério, específica para cá. E Deus me deu uma palavra em Lucas, capítulo 5, versículo 37. Eu vou ler para você. Quem quiser abrir e a gente lê junto. Cinco 37. E diz assim a palavra do Senhor: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Essa palavra em que o Senhor trouxe para você hoje, através dessa palavra o Senhor quer dizer: ministério diante da glória. Existe um vinho novo para derramar sobre a sua vida. Quantos creem podem dizer amém? Existe um vinho novo. Existe um vinho novo. Mas ele diz: não dá para colocar um vinho novo dentro de um odre velho. Antes de continuar, eu quero dizer que vinho, na Bíblia, ele representa alegria. O vinho representa alegria. O vinho representa a bênção divina, a bênção do Senhor. Isso representa o vinho. E no Novo Testamento, o vinho representa uma nova aliança. O vinho representa o sangue de Cristo e uma nova aliança com seus filhos. E é desse vinho que Ele quer derramar sobre a sua vida. Amém? Então, quando eu entendo do que representa o vinho, e foi Jesus que falou isso. Jesus estava sendo abordado por uns fariseus. Ele disse: olha, eu vim para trazer um vinho novo, mas não dá para colocar no odre velho. O odre era um reservatório, onde você guardava o vinho. Mas o Senhor diz que quando Ele pega o vinho e coloca no odre velho, o vinho vaza, o vinho se perde, o vinho não é retido. Ou seja, aquilo que Deus derrama na vida de alguém que ainda não foi transformado é perdido. Mas eu profetizo que nessa noite o Senhor vai restaurar você por dentro, vai restaurar o odre, e o vinho que Ele derramar sobre a sua vida não vai se perder. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso ao Senhor? Porque Ele é bom. Quando Deus me ministrou essa palavra,
eu chorei muito. Eu chorei muito, sabe por quê? Porque eu entendi que o odre, o vaso, ele representa a minha estrutura interior. E eu descobri quanto vinho eu desperdicei. Porque eu não estava transformado por dentro. Porque eu não estava preparado para receber aquele vinho. E eu perdi. Eu quero dizer que chegou a noite, o dia da sua restituição. Todo vinho perdido será transbordado numa nova medida na sua vida. Dê um aplauso ao Senhor. Pastor Miro, meu primo amado, como eu te amo. Eu tenho um amor muito grande pelo pastor de vocês. A vida dele me ministra. Sua vida me ministra. Ele me liga do nada, manda mensagem, diz: primo, está precisando de alguma coisa? Conta sempre comigo. Você tem um coração de pastor. E a sua postura, sem dar uma palavra, nos ministra. Amém? Mas eu quero lhe dizer, pastor Miro, que desde o Éden, o diabo trabalha para nos tirar do centro do propósito. Desde o Éden, a serpente está presente para conversar e tirar o homem do centro da vontade de Deus. E quando o homem e a mulher, eles dão ouvido à serpente, eles saem do centro da vontade de Deus. Como saíram do centro da vontade de Deus. E no dia que eles saíram do centro da vontade de Deus, eles atraíram consequências para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Mas apesar do homem no jardim do Éden, ele ter caído, o nosso Senhor não desistiu desse homem, não desistiu dessa família. Ele voltou no jardim e procurou aquele homem e aquela mulher para reconciliar com ele. Então, meu querido, quando Jesus se manifesta no Novo Testamento e que ele fala que ele tem um vinho novo, é porque ele sabe que nós lá atrás pecamos. Ele sabe que nós lá atrás nos esfriamos na presença dele. Ele sabe que nós hoje, com a criação que nós tivemos, com a vida que nós levamos, temos uma alma traumatizada, temos uma alma cheia de marcas. Uma alma que não nos deixa ver a glória de Deus, que não nos deixa ver a bondade dele. Essa alma representa a nossa estrutura, que desde o Éden foi atacada, foi atingida, mas o Senhor na cruz do Calvário entregou a sua vida, para restaurar o que se havia perdido no Éden, para restaurar a intimidade, para restaurar a aliança, a conexão entre Deus e o homem. E ele disse: olha, vamos mudar por dentro. Muda por dentro. Eu tenho vinho novo. O pastor disse que tem um vinho novo, mas eu não acredito não. Se você souber do que eu passei, se você souber do que eu passo na minha casa, você não teria coragem de dizer que existe algo novo para a minha vida. Eu quero dizer que independente da realidade que você está vivendo hoje,
Independente da realidade que você está vivendo hoje, você serve a um Deus que criou todas as coisas. Você serve a um Deus que tem poder na sua palavra, e basta uma palavra dele na sua direção e o seu destino é totalmente transformado. O problema não é o vinho. O vinho tem. O vinho tem. O nosso grande problema é o odre. É a estrutura humana. É a estrutura humana. Hoje Deus vai fazer curas nessa noite. Deus vai trazer cura nessa noite. Deus vai trazer cura nessa noite. Cura na alma. Existem corações dilacerados nesse lugar. E Deus está aqui para trazer cura na alma. Está aqui para curar o homem, o sacerdote, que está ferido com a sua esposa, que está magoado com a sua esposa, que está magoado com os seus filhos, que está magoado com amigos, que está decepcionado, que carrega marcas na alma, que está sangrando. E toda a palavra vai por água abaixo, porque por dentro esse homem ainda não foi restaurado. E nessa noite o Senhor tem cura na nossa alma, cura na nossa memória, cura na nossa memória. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça nessa hora, sobre a sua mente, e peça dele: Senhor, Senhor, nessa noite, toda lembrança que me faz mal, toda lembrança que me tira da tua presença, eu deixo aqui no teu altar e recebo a tua cura. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Então, existe um vinho novo. E que estrutura é essa, Pastor Miro? Vou tentar traduzir, né? Falando muito por alto. Às vezes, mesmo na igreja, em qualquer lugar, dentro da igreja, fora da igreja, em tudo quanto é canto, nós acreditamos em Deus, a gente vem à casa do Senhor, mas as nossas atitudes não honram a Deus. Guardamos por vezes mágoa, rancores na direção de pessoas que a gente ama. E não temos a humildade, a ousadia de pedir perdão, porque estamos com uma alma ferida. E isso é um odre velho. Isso é um odre velho. Quantos relacionamentos que esposo às vezes toma uma postura de punir a esposa nas atitudes, no comportamento. E quantas vezes a própria esposa sabe como punir o marido e toma uma postura para punir o marido e diz: Senhor, faz algo novo na minha casa. E o Senhor: filho, eu estou derramando vinho, mas o odre não consegue reter o vinho. O Senhor nos chama hoje a viver a vontade dEle, a voltar para a essência, a cumprir a vontade dEle. Aonde eu tenho algo contra o meu irmão, me perdoa,
porque eu quero reparar o meu odre. Me perdoa. Quando eu entendo que as mágoas, que os traumas, eles me tiram da presença de Deus, eu me desespero totalmente. Eu estou com vontade aqui de tirar o sapato, de andar, de fazer um monte de coisa aqui. Tem uma unção nesse lugar. Tem uma unção sobre a nave desse lugar, sobre a atmosfera desse lugar. Deus está trazendo cura e mudando destino nesse lugar. Você sabe qual é a linguagem do amor de Deus? Quantos já ouviram falar de linguagem do amor? As linguagens do amor, já ouviram falar? Linguagem do amor é como uma pessoa se sente amada. Existe um livro, a linguagem do amor, que é como às vezes a pessoa se sente amada com presente, se sente amada com uma palavra, se sente amada com atos de serviço. Cada pessoa tem uma forma de se sentir amado. São as 5 linguagens do amor. Pois bem, baseado nesse livro que eu li, estudei, eu descobri a linguagem do amor de Deus. Você sabe como Deus se sente amado? João 14, anote para você estudar mais tarde. Aquele que guarda a minha palavra e cumpre, esse é o que me ama. Guardar a palavra dele e viver a palavra, Deus se sente amado. Deus, quem guarda a minha palavra, me ama. E ele diz mais: se ele me ama, eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus se sente amado e se manifesta na vida de quem vive a palavra, a vontade dele. Por isso, irmãos, eu passei a desejar viver a palavra. Quando eu descobri que Deus se sente amado, quando eu vivo a palavra. Quando eu estou diante de uma prova, pastor Miro, porque Deus sabe as áreas que eu preciso de tratamento. Deus sabe as áreas em que eu balanço. Deus sabe. E quando eu me mantenho firme na palavra, Ele se sente amado. Eu quero lhe dizer que quando você se mantém firme diante das tentações, diante das guerras, você glorifica o nome dele e ele se manifesta. Amém? Então, o Senhor se sente amado dessa forma. E quando eu quero saber qual é a vontade dele para a minha vida, eu preciso me alimentar da palavra. Homem de Deus, quantos casados tem aqui? Levanta a mão, por favor, para eu conhecer você. Eu profetizo que você será um homem guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Um sacerdote, um homem casado, um sacerdote, ele é o cabeça da sua casa. Esse homem, ele precisa se alimentar da palavra e ser guiado pela palavra de Deus. Porque o Senhor se manifesta nele e nunca falta direção. Você sabe que no Éden, eu estou estudando muito sobre o Éden nos últimos meses. Eu tirei bem umas 20 ministrações do mesmo versículo, porque existem várias formas de ser ministrado, né? Você sabe que no Éden, a omissão de um sacerdote, se você for ler na hora que a serpente fala com Eva, ali tem primeiro uma conversa, que Eva distraída,
conversa com uma serpente. A serpente disse: olha, certamente você não vai morrer se comer daquele fruto. Ela olha para o fruto, viu que é bom, gostou, pegou, comeu e deu para o marido. Está lá na palavra. É assim que está escrito. Mas quando Deus disse para não comer, Ele falou para os dois. O sacerdote fez o quê? O sacerdote também estava distraído. Porque provavelmente estava perto e não se levantou e disse: opa, não. Deus disse para a gente não comer. Mas o sacerdote não se posicionou. Eva pegou, deu para ele, ele comeu e atraíram consequências. E saíram do centro da vontade de Deus. Mas eu quero lhe dizer que viver a vontade de Deus, ela pede uma estrutura nova. Desde um perdão para um amigo, para um parente. Desde o ato de cometer algo ilícito, uma vida de pecado, algo de prostituição, ou de roubo, ou de mentira, onde há algo que desagrada a Deus, isso nos tira do centro do propósito. E o Senhor quer restaurar essa essência. Jovem, aonde tem um jovem aí, levanta a mão. Jovem, pode levantar, jovem, pode levantar. Só tem 3 jovens? Oh, glória, amém. Jovem, o Senhor conhece o teu desafio. O Senhor está contigo para mudar a tua história, para plantar no teu coração fome e sede pela presença dEle. Amém? Fome e sede para atrair algo novo. Porque quando eu quero algo novo de Deus, eu preciso tomar uma nova atitude. Os jovens dizem: meu Deus, o papai vive falando tal coisa para não fazer, a mamãe vive falando que tal coisa está errada, e eu nunca mudo. Eu quero lhe dizer, para o novo acontecer, o odre tem que mudar. Se você não muda, o novo não acontece. O novo está pronto na direção daquele que está pronto para mudar. Em Romanos 12:2, a palavra de Deus diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o vinho novo, ele está pronto na vida do homem, do jovem, da mulher que deseja mudar. Mulher, sacerdotisa, quantas mulheres casadas tem aqui nessa noite? Levanta a mão. Estou vendo mão bem assim, ó. Levanta a mão. Deus quer te renovar, mulher de Deus. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer restaurar o teu casamento. Pede de Deus para que o odre por dentro seja transformado, porque tem um vinho novo para dentro da tua casa. Quantos podem dizer amém? Existe um vinho novo, mas é difícil às vezes de acreditar que tem um vinho novo. Eu e minha esposa temos estudado bastante sobre esse vinho novo. Pastor, igreja, o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso como se deve orar. E Ele disse: ore assim: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
No Éden, o Senhor criou todas as coisas. Voltando, no mundo o Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou o homem. Mas acerca do Éden, pastor, Ele não criou o Éden. A Bíblia diz que Ele plantou um jardim. Jardim, plantação, se fala de semente. Ele seguramente trouxe uma semente do céu para a terra, o lugar onde a sua criação viveria. E quando Ele fala, venha a nós o teu reino, e quando Ele diz que seja feita a tua vontade na terra, o Senhor tem um projeto para que eu e você viva o céu na terra. O Senhor tem uma promessa para mim, para você, que dentro do seu casamento você viva o céu na terra. Mas a minha estrutura, desde o Éden, não quer deixar que o céu entre. A minha estrutura velha não quer deixar que o céu entre. E quando eu me rendo, meu Deus, quando eu me rendo, o céu desce na sua casa. Quando você se rende, o céu desce ao seu redor. Quando você se rende, quando você renuncia às estruturas internas, Deus se sente amado. Deus se manifesta. Deus restaura a nossa geografia. Eu profetizo que nessa noite o Senhor está entregando uma nova realidade, um novo destino. Deus está entregando um presente para o ministério diante da glória. Um novo e poderoso tempo. Deus está trazendo um vinho novo sobre a igreja. Quantos creem podem dizer amém? O diabo visitou o jardim e roubou a primeira família criada por Deus do centro da vontade. E o diabo visitou o homem no jardim e não foi a última vez não, tá? A última vez que o diabo visitou a terra foi lá no jardim. Se você for ler a Bíblia, o diabo tentou Jesus no deserto. Jesus, depois da consagração, foi lá e tentou Jesus. Olha como o cara é atrevido. Foi logo contra Jesus. Diz, olha, se tu és Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. Um outro momento que ele visitou o homem, visita o homem a todo momento. Ele resolve visitar, tentar destruir o propósito através da vida de Pedro. Viu? Quando Jesus estava prestes a... Eu estou no horário. Eu estou com medo do tempo. Estou no horário? Estou no horário. Vai dar certo. Eu queria ver um horário aqui. Eu fiquei perdido. Quando Jesus estava prestes... Oh, obrigado. E qual é o meu limite? Me digam então. Os homens do tempo. Eu vou até o limite. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado,
ele alertou seus discípulos. Ele disse: olha, eu vou ser humilhado, eu vou ser crucificado, eu vou ser espancado. Ele avisou os discípulos. Na hora que ele está avisando, uma pessoa que ama muito ele disse: nós não deixaremos. Pedro se levanta e disse: nós não deixaremos. E o que Jesus respondeu para ele? Para trás de mim, Satanás. Você sabe por que Jesus falou isso para Pedro? Porque o que vocês acharam? Rapaz, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu ia fazer a mesma coisa. Não vou deixar acontecer nada com o Senhor, não. Eu vou lhe proteger de jamais. Só que para Pedro era só proteger Jesus, mas para Jesus era tirar ele do centro da vontade do Pai. Para Jesus era tirar ele do propósito. E tudo aquilo que te tira do centro do propósito, você tem que repreender no nome de Jesus. E você precisa ter um odre, uma estrutura nova para reconhecer quando uma proposta não vem de cima, vem de baixo. Não vem de Deus, vem do diabo. Amém? E aí, eu quero lhe dizer que desde o Éden, o inimigo trabalha para nos tirar do centro do propósito. Casado, você que está casado, o desejo de desistência não vem de Deus. Não desista do seu casamento. Essa ideia não vem de Deus. Não vem de Deus. Homens e mulheres, nem tudo que você ouve é de Deus. E existem coisas que a gente ouve, penetra o nosso coração, desperta desejos que nos tiram da vontade de Deus. Você já pensou que Eva talvez estava bem passeando no jardim e uma conversa despretensiosa arranca do centro da vontade? Então, em tempos de rede social, em tempos em que o maligno tem trabalhado poderosamente, selecione quem você ouve. Peça de Deus filtro espiritual. Peça de Deus discernimento espiritual para aquilo que penetra o seu coração. E Deus está restaurando o odre para o vinho novo. E Deus restaura. Nesses dias que a gente estava estudando, inclusive na nossa célula, a gente está trazendo esse estudo. Como tinham casais que precisavam de um vinho novo e eles não perceberam que o inimigo estava tentando destruir a sua casa, o seu casamento. Não percebeu. Não percebe, irmão. Se você não desenvolver uma vida de oração e de busca pela presença de Deus, o mal dança na nossa cara. Dança na nossa cara. Paulo disse, né? Que tinha um espinho na carne dele. E ele ainda disse o seguinte: a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. É uma coisa que me faz vergonha. Se Satanás está batendo na minha cara, mas ele pega e coloca diante do Senhor. Senhor, tira isso de mim. Paulo diz: Paulo, o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você se sente fraco, o meu poder está sendo trabalhado em você.
Se hoje você se sente fraco e tem resistido, eu quero dizer que Deus está trabalhando o poder dele na sua vida. Deus está operando. Deus está operando. Então, queridos, nessa noite, o Senhor quer trazer um vinho novo em todas as áreas da sua vida. CDC fica ruim, fica, né? Não, fica ruim. Eu já vi um irmão que ele vai desviando ali de uma cabeça a outra, e o CDC vai ficar pior. Deus tem um vinho novo em todas as áreas da sua vida. Nesse lugar aqui, ó, eu quero falar com evangelistas, missionários, homens e mulheres que sabem, jovens, que sabem que Deus lhes chamou para fazer a obra, para pregar o evangelho, para anunciar o ano aceitável, para levar a palavra ao abatido, ao necessitado. Mas você parou. Hoje o Senhor tem um vinho novo na sua direção. Hoje o Senhor tem um vinho novo sobre a sua vida. Hoje o Senhor quer retirar da sua memória, do seu coração, todas as lembranças, todos os traumas que te fizeram parar e restaurar o seu ministério. Quantos creem? E podem dizer amém? O que Deus está entregando para você hoje à noite, sim, Ele te ama. Sim, Ele quer que você leve essa semente. Porque no momento em que você está aqui, recebendo uma palavra de destino, nesse momento em que Deus está transformando o teu destino, tem gente em casa tentando se separar, tem jovem planejando usar droga. Nesse mesmo momento, eu creio no nome de Jesus, que você sairá daqui debaixo de um vinho novo, com olhos espirituais, com fome e sede para fazer a vontade de Deus e semear essa semente por onde você passar, em nome de Jesus. Amém? Plante essa semente, porque o maligno tem plantado sementes de destruição, mas o ministério diante da glória tem uma semente de restituição. Existem homens e mulheres nessa geografia que estão pensando em tirar a sua própria vida. Existem homens planejando trair as suas esposas, estão planejando sair de casa, porque o mal tem se infiltrado. Mas Deus está restaurando a sua igreja, trazendo um vinho novo para a sua igreja, para que o evangelho entre em cada casa, entre em cada família, entre em cada geografia e restaure o jovem, restaure o homem, restaure a mulher, restaure famílias nesse território. Quantos creem podem dizer amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai chegar diante de um jovem aflito e Deus vai tomar a sua boca. Deus vai falar por você. Homem de Deus, você casado e você casada, Deus quer restaurar o teu casamento, porque você vai encontrar um homem casado no seu trabalho, você vai encontrar uma mulher casada no seu trabalho e vai liberar uma semente de restituição. Deus vai tomar sua boca.
O tempo em que parece que, eu não sei se a gente não vê, eu acho que a gente não vê. E quando eu passei a me consagrar pedindo de Deus um odre novo, como Deus tem colocado casais, parece que no tempo certo, pessoas no tempo certo. Meu Deus, pastor, obrigado por essa palavra. Porque pela palavra toda a terra foi criada. Pela palavra Deus tem poder para transformar qualquer história. Você não precisa entender como Ele vai fazer, só precisa crer que Ele tem poder. Eu não preciso entender como Ele vai fazer, porque pela minha mente humana, medíocre e limitada, eu faço as contas, olho daqui para lá, olho daqui para lá, não tem como. Quantos homens não olharam para o seu casamento e o pastor libera uma palavra de renovo e diz: é bem para o casal do lado, ou lá de trás, porque para mim, se o senhor soubesse como ela é em casa, essa palavra não é para mim, é para você. Porque Deus não tem limites para operar. Ninguém tem poder de impedir Deus de agir. Eu não preciso saber como Ele vai fazer, eu só preciso crer. Eu fui para um retiro esses dias. Talvez o meu amigo, meu vizinho Ulisses deve passar por essa guerra também. Eu vou compartilhar aqui. Eu sou empresário também. E a maioria dos homens, eles são meio que voltados ali para a lógica, né? Resolve problema, autossuficiente. E aí a gente acha que resolve tudo. E todo problema que aparece na vida do homem, né? Para mim, eu usei o exemplo do meu vizinho ali, porque meu vizinho é desenvolvedor, né? Também, da área de tecnologia. E a vida dele é resolver problema. Ele vê um problema, resolva, né? Vê um problema, resolve. Vê um problema, resolve. E eu sou assim também. Eu vejo um problema, eu penso logo, como é que resolve? Só que existem coisas que nós não vamos encontrar solução. Principalmente nas questões espirituais e na questão da nossa alma. Você não encontra uma lógica, você não encontra uma solução. E você sabe por que você não encontra? Você sabe? Diga assim: por quê, pastor? Porque Deus está te chamando para confiar nele. Deus está te chamando para confiar nele. Aí às vezes casal, né? O homem lá, cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque se eu fizer assim, vai dar assim, que quando acontecer assim, vai... Não é nada do que ele pensa. E o Senhor está querendo que você confie nele, experimente confiar plenamente no Senhor, e você verá a glória dele. Quantos creem podem dizer amém? Então Deus tem esse vinho novo no seu ministério. Deus tem um vinho novo nas suas emoções. Deus tem um vinho novo no seu casamento. Eu profetizo que aqui estarão os casais mais felizes da Zona Leste. Quantos creem podem dizer amém? Aqui eu profetizo que o seu casamento viverá o céu na terra. Ainda que você não tenha noção de como isso vai acontecer, só confie nele. Porque você vai dizer: rapaz, pastor, se eu conhecer a minha mulher não é fácil não, ela é baixinha, tal. O pessoal tem medo das baixinhas, né? Então, uma baixinha lá em casa, né?
Mas quanto mais baixo, mais forte o manto. E Deus tem feito milagres na minha casa. Deus está trazendo um vinho novo entre eu e minha esposa. De tal forma, pastores, né? Um vinho novo com meu filho, olha, que menino lindo. Né? Deus está trazendo um vinho novo entre a gente. Hoje, inclusive, eu esqueci de chamar ele. Antes eu ia pregar, eu nunca chamava, era uma coisa só eu mesmo que ia. E aí eu passei a chamar ele. Só que hoje, quando eu vi o horário, puxa vida, não chamei o Lucas. Quando eu saí do banheiro, ele estava pronto. Eu disse, tu vai? Eu disse, eu vou com o senhor. Eu disse, glória a Deus. Ele recebeu o convite, não foi nem de mim. E ele está aqui, né? Tem buscado a presença de Deus, tem buscado ser transformado pelo Senhor, e eu vejo o milagre de Deus na minha casa, através da vida dele. Deus vai restaurar a sua casa. Quantos creem podem dizer amém? Dê um aplauso ao Senhor. Já até fechei a Bíblia para parecer que eu vou acabar. Esse jovem lindo, os adolescentes, ele tem um tempo mais tarde, assim, para, às vezes, despertarem. Aí, às vezes, só dá tu quem manda tu vir, né? Tu vai ouvir aí agora. Aí, às vezes, a gente conversava, eu e a Ed, meu Deus, amor, a gente precisa conversar com o Lucas, amor. Meu Deus, o Lucas, meu Deus, ele isso, ele aquilo, e a gente conversando. Sabe o que eu dizia para ela? Eu disse, amor, tu sabe como eu era? Rapaz, é só olhar para esse garoto aí, eu era igualzinho. Eu não queria saber de nada. Eu não estava nem aí para estudar. Eu não estava nem aí para trabalhar. Mas eu tinha muitas sementes, pastor. Muita gente tinha plantado semente em mim. E um belo dia eu levantei e disse, a partir de hoje será tudo diferente. E assim Deus fez na minha vida. Eu falei, então, amor, descansa teu coração. Qualquer dia desse a gente vai acordar e o Lucas vai ser outra pessoa. Confia em Deus aí e vamos embora. E assim Deus tem feito, né? Eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo na vida dele. E Deus está restaurando, inclusive, um dos últimos avivamentos que vai acontecer antes de Jesus voltar, é a conversão entre pais e filhos. Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o Espírito dele repousará sobre a terra. Amém? Então, queridos, Deus tem um odre novo. Eu lembro, quem tem aqui filhos adolescentes, levanta a mão, por favor. Olha aí. Glória a Deus. Eu lembro aqui, pastor, tem um testemunho que eu conto sobre o Lucas. De uma experiência nossa. E eu vou contar isso aqui porque nessa noite que Deus está restaurando o odre, Deus ele quer nos ensinar a nos autoconhecer, a se conhecer por dentro. Você sabe quem você é por dentro? Você já parou para pensar no que você pensa? Você já parou para pensar em quem você é por dentro? Você já parou para pensar se quem você é não é fruto de um trauma do passado, da sua infância? E você reproduz aquilo dentro de casa e não impede a glória de Deus entrar. Então existem muitas coisas dentro da nossa alma que a gente não conhece e impede a glória de Deus de agir dentro da nossa casa. Aí eu lembro, pastor, que a gente estava um dia desse vindo da escola deles aqui da Zona Leste. Aí a Melissa disse bem assim dentro do carro: eita, que semana que vem tem aniversário. Era dezembro.
10 de dezembro. Semana que vem tem aniversário de gente. Aí ele disse do meu lado: essa é uma data que eu não tenho alegria. Eu não sou feliz nessa data. Eu digo, meu Deus do céu. Uma pessoa que não é feliz no dia do seu aniversário. Rapaz, eu fiquei mudo. Eu fui até em casa. Tem acontecido alguma coisa aqui. Tem algum problema aqui. Eu não sabia. Aí eu fui orar. Porque quando você não encontrar resposta, dobre o seu joelho, clame a Deus e Ele vai te mostrar. Eu fui orar. E sabe o que Deus me falou? Sabe o que Deus falou? Desse pastor aí que você, homem de Deus, você é um torturador. Você está destruindo a alma dele. Eu amo meu filho. Gente, o jovem faz aniversário dia 19 de dezembro. A nota dele sai sempre no dia 10 de dezembro. O boletim dele. E sempre quando o boletim saía, tinha nota vermelha. E o que acontecia, gente? No dia que estava prestes a fazer... Não tem data pior para uma pessoa fazer aniversário. Nas vésperas de um boletim. Isso não se faz com uma criança, né? Pois é. E quando eu pegava o boletim, meu amigo, toda vez é isso, rapaz. Eu destruía a alma dele. Eu destruía, amigo. Cara, como é que tu não estuda? A gente conversa, a gente fala. E aprendeu a ser duro. Aprendeu a ser duro para se proteger. Mas Deus está quebrando o coração dele e está fazendo dele um jovem sensível à voz de Deus. Quando Deus me ministrou, que eu disse para Edna, eu falei, amor, Deus disse que eu sou um torturador da alma dele. Aí eu cheguei em casa, chamei, levei ele para o quarto e disse, filho, eu quero dizer que nada é mais importante do que você. Eu hoje não quero mais saber das suas notas. Eu quero lhe dizer que eu te amo acima de qualquer coisa. Eu não falei isso para você? Que loucura um pai falar isso. Como é que você disse que a nota dele? Pois é, eu quis trazer a restituição e dizer para ele que eu o amava acima de qualquer coisa. E aí o aniversário dele sempre era um fiasco. Porque nota vermelha não merece nem presente nem festa. Que catástrofe, gente. Naquela noite eu disse, ele vai receber o melhor presente. Ele vai receber a melhor festa. Ele será tremendamente honrado. Recebeu um computador melhor que o meu. Sonhava em ter um computador, mas ele sonhava calado. Ele não tinha coragem de pedir, porque ele não merecia. Dentro dele ele sabia que ele não merecia, então ele nunca pediu. Ele nunca pediu nada. Mas eu sabia que ele queria. Eu falei, amor, esse ano o Lucas vai ser honrado, ainda que as notas dele sejam todas vermelhas, nós vamos celebrar a vida dele. Sabe o que aconteceu? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, porque isso é milagre. É milagre. Porque na minha casa, quem tem nota vermelha não tem direito a nada não. Era isso mesmo, era couro e surra e daí para lá. E é assim que eu fazia lá em casa. Só que Deus disse, não. O padrão passado não deve ser o padrão dessa geografia. Na tua casa será céu na terra. Eu quero
Sabe o que aconteceu? Lucas nunca mais tirou uma nota vermelha. Depois daquele dia, ele nunca mais tirou uma nota vermelha. Ele passou direto todos os anos, ele nunca mais recuperou, ficou de recuperação. Isso faz sentido, irmãos. Na lógica humana, você dizer para uma criança que não importa mais as notas. Que pai é esse, louco? E que resultado é esse que quando eu falo isso o homem melhora? É porque quando Deus entra no centro de uma casa, centro do propósito, Ele faz como você nunca imaginou. Ele faz existir aquilo que nunca existiu. É o poder da palavra. Então eu profetizo no nome de Jesus, que na sua casa será céu na terra. Que na sua casa receberá um vinho novo. Quantos querem receber o vinho novo de Deus nessa noite? Diga amém. Deus está trazendo na sua memória agora aquilo que precisa mudar. Deus está trazendo na sua memória, no seu coração, o que precisa mudar. Você sabe o que precisa mudar. Como diz a minha esposa, quando ela se converteu, ela não foi por emoção, ela foi pela lógica. Ela disse, eu falo mesmo, não tenho nada para esconder. Eu não senti emoção não. Mas ela disse, rapaz, se esse negócio for verdade, eu vou bater no inferno. Né? Se for mentira, eu não perdi nada. Eu só me tornei uma pessoa melhor. Então, eu vou entregar minha vida para Jesus. Ela disse, eu não sou besta, eu só tenho a ganhar mesmo, eu vou me entregar. Então ela usou a lógica, né? Então eu quero dizer hoje, meu irmão, se Deus ainda não tocou o seu coração, use pelo menos a lógica. Eu quero viver algo novo na minha casa. Amém. Feche seus olhos onde você está, eu quero orar por você. Feche seus olhos nessa hora e coloque diante de Deus a área da sua vida que você deseja viver algo novo. Qual é a área da sua vida que você diz, Deus, faz algo novo? É na sua vida financeira, é na sua vida profissional, é no seu casamento, que você diz, meu Deus, parece que meu casamento se tornou num deserto, é um lugar seco. Faz algo novo. Qual é a área que você pede de Deus um vinho novo? É na sua saúde, é nas suas emoções, é no relacionamento com seu filho, com sua filha, é no relacionamento com os seus pais. Qual é a área que você precisa de algo novo? Senhor, no nome de Jesus, ouve a voz dos corações, ouve o clamor de cada homem, de cada mulher. O Senhor conhece o coração de cada um, a mente de cada um. E o Senhor conhece a área que eles precisam de um vinho novo. Eu te peço que nessa noite, a cura do Senhor se manifeste sobre a tua igreja. Neste aniversário, marque um novo começo. Hoje o Senhor pede para você anotar na tua agenda, dia 29 de março, 15 anos de aniversário do Ministério Diante da Glória. Começa um novo tempo.
nesse momento, levante-se, permaneça com os seus olhos fechados e abra apenas os olhos da fé. Veja o Senhor restaurando o que se havia perdido. Veja Deus restaurando o teu relacionamento com Ele. Veja Deus restaurando a tua intimidade com Ele. Meu Deus, restaura o jardim secreto. O Senhor visitava o homem todos os dias na viração do dia para se relacionar. Restaura essa intimidade, restitui o relacionamento e traz um fio novo sobre a tua igreja. Traz um fio novo. Receba aonde você está, cura na sua alma. O Senhor te capacita para pedir perdão. O Senhor te capacita para perdoar. O Senhor te capacita para perdoar. O Senhor te capacita para crer em algo novo. Ore ao Senhor nesse momento. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Adore ao Senhor. Quero conhecer mais de ti. Atrai a glória dele através da adoração. Vem, atrai a glória dele. Espírito Santo. Atrai ao fio novo. Atrai ao fio novo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Deus está trazendo algo Faz meu novo. coração arder de novo. A chama dele arderá dentro de ti. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Peça de Deus. Espírito vem, Peça de Deus para ele te curar. Espírito Santo. Peça de Deus para ele te transformar. Espírito vem, Espírito Peça de vem, Deus um fio novo. Espírito Santo. Fio novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Recebe o fio novo. Recebe o Faz fio meu novo. coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O Senhor restaura a tua alegria. O Senhor restaura a tua alegria. O Senhor restaura a tua intimidade com Ele. O Senhor está restaurando o teu casamento. Restaurando a tua intimidade com Ele. Espírito desce como fogo. O Senhor está vindo ao teu encontro e restaurando o teu interior. O Senhor está incendiando o teu interior e começando algo novo. Começando algo novo. Oh! O Senhor está curando, está restaurando a sua
Hoje o Senhor está restaurando. Permaneça de olhos fechados e com os olhos espirituais ligados. E ouça o que eu vou lhe dizer. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Hoje o Senhor interrompe o assalto que estava acontecendo. Hoje o Senhor quer interromper toda ação maligna na sua direção e restaura a tua alma, restaura o teu odre. O Senhor restaura o teu interior. Ele manda eu te dizer: eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu repreendo agora. Eu repreendo agora. O Senhor me mostra. O Senhor me mostra o diabo roubando sonhos. O Senhor me mostra o diabo roubando sonhos, tirando alegria, tirando prazer, vontade de desistir de tudo, de sumir. Eu quero dizer que esse era um assalto das trevas. Isso era uma ação maligna. Hoje o Senhor te trouxe aqui para fazer algo novo. Hoje Deus te trouxe aqui para fazer algo novo. Oh, algo novo, algo novo. Algo novo. Vai recebendo novo. Faz meu coração arder de novo. Recebe o novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, O Senhor restaura a presença dEle. O Senhor restaura o Éden na tua casa. O Senhor restaura a alegria dEle. Aonde o diabo tentou roubar a tua alegria, roubar os teus sonhos e projetos, hoje o Senhor entra. Hoje o Senhor entra com restituição. Devolve a alegria. Devolve a alegria. Devolve a presença dEle. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
um vinho novo. Senhor, eu coloco a minha vida à tua disposição. Senhor, restaura o teu propósito na minha vida. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Ele fez algo novo. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e disse parabéns. O Senhor fez algo novo na sua vida. Eu estou feliz por você. Deus fez algo novo. Glória a Deus. Guarde com todas as forças aquilo que o Senhor te entregou nessa noite. Amém? Guarde. Porque o diabo, desgraçado, ainda vai tentar roubar. Mas vai encontrar um homem vigilante, cheio da presença dele, para repreender. Amém? Homens de Deus aí casado. Olha, os homens que estão aqui casado, homens que estão aqui casado, você já não sai daqui mais o mesmo. Amém? Você não está saindo daqui o mesmo. Eu quero dizer que Deus te deu novos olhos. Você não vai ter apenas os olhos físicos, que vê o piso, que vê a parede, mas que vê o mundo espiritual. O mundo espiritual são para as pessoas espirituais. E os espirituais precisam se alimentar de Deus. Eu creio no nome de Jesus que aqui ficou uma semente de um homem, de um sacerdote restaurado, de uma sacerdotisa restaurada. O homem de Deus restaurado, pastor, ele está com os olhos espirituais abertos. E ele não é passivo. Ele vê o mundo espiritual e dentro da casa dele ele diz: não é essa a direção. O Senhor falou comigo. Porque ele é um homem de oração. E a sacerdotisa restaurada olha para esse homem e vê Deus através dele. E ela não tem dificuldade de amar o homem pela qual ela vê Deus na vida dele. E aí a obra está completa, porque a esposa passa a ter prazer e alegria no casamento, porque o sacerdote foi restaurado. No nome de Jesus, as famílias que estão aqui, os sacerdotes que estão aqui, recebam dessa restauração, dessa alegria, desse céu na casa de vocês. Amém? Quem recebe, dê um aplauso ao Senhor e agradeça a Ele. Amém. Passa a palavra. Obrigado, pastor Davidson. Eu não podia chegar até meia-noite, mas Escaparam de uma vigília. amém, glória a Deus. De pé ainda, eu queria que você fizesse assim, ó. Levanta suas mãos e você vai fazer só esse movimento assim, ó. Faz assim já. Isso. O que você está chamando é que vem de cima, né? Vai. Isso. Agora olha para cima assim. Isso, vai. Santo Espírito, desce com teu fogo. Santo Espírito, desce com fogo. Incendeia
Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo. 15 anos, Espírito Santo, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos orientado, e só estamos fazendo a Tua vontade, Deus. Continue, Espírito Santo, dirigindo esse ministério, continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada família aqui, Senhor. Pai amado, que nós possamos verdadeiramente dedicar tempo em oração, que nós possamos dedicar tempo lendo a Tua palavra e entendendo um pouco mais, porque com 15 anos de idade, Espírito Santo, começamos a viver um novo tempo, porque o tempo difícil nós já entendemos e aprendemos a vencer, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo, sabemos que algo novo virá, pois recebemos a mensagem e a semente da Tua palavra ministrada essa noite. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela vida do pastor Davidson, do Lucas e da sua família que aqui não estão, mas que a mensagem e a semente plantada, Espírito Santo, essa noite, ela começa, Espírito Santo, derramando bênçãos sem medida sobre a vida também da casa do pastor Davis. Bênçãos de toda espécie, semente de toda espécie, semente frutífera. Senhor, em nome de Jesus, que eles venham colher e beber do melhor dessa terra ainda mais. Pai, muito obrigado por cada família que aqui está, Senhor, por cada pai de família, por cada sacerdote, Senhor. Eu sei que hoje houve um renovo, eu sei que odres novos foram restaurados, são novos agora, e eu sei, Espírito Santo, que os frutos nós veremos daqui para frente, porque hoje começa uma nova etapa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo, que cada mãe, que cada pai, que cada filho possa ter, Senhor, o entendimento de cada dia, de a cada dia buscar mais e mais a Tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar por um minuto. Que palavra maravilhosa. Podeis sentar, queridos. Que bênção. Pastor Davis sabe que a hora que ele quiser vir na igreja, a hora que ele aparecer ali na porta, ele não vai ser ministrado, porque ele vai vir para ministrar, mesmo sem convite. Pastora Edley está convidada também, a esposa dele, ela é médica, obstetra, né? E um dia, uma hora dessa, ela vai trazer a palavra. É uma família maravilhosa, é uma família, a filha do pastor Davidson, ela faz uma reunião com as crianças lá do condomínio onde a gente mora. Todas as crianças do condomínio reúnem com ela, um grupo de crianças. Quantos anos tem a Melissa, pastor? 12. E ela reúne. O pai dela não mandou ela fazer isso, a mãe dela não mandou ela fazer isso. Ela simplesmente sentiu de fazer uma célula, e ela chama todas as casas, todos os filhos, tudo na idade dela, e eles fazem reunião, ela ministra a palavra, porque ela entendeu o seu chamado. Que uma semente dessa que possa estar nascendo no meio das nossas crianças. E aqui tem sementes assim. A prova disso que 15 anos como a gente passou, 15 anos de existência desse ministério, as crianças do passado são músicos, são adoradores, são os levitas de hoje. E a boa notícia é que chegou um novo tempo para nossa casa, para nosso ministério. Eu creio em nome de Jesus. Quantos de vocês recebem isso para a sua vida? Diga assim comigo: eu recebo. Eu recebo o novo. Na minha vida. Na minha casa. Você sabia que se você agradecer o tempo todo, você está atraindo coisas boas para você? O tempo todo. A gratidão,
ela faz com que a gente construa, suba a uma frequência daquilo que a gente agradece. Seja grato o tempo todo. Para finalizar, vai ter aviso? Vai ter? Cadê? Tem aviso, calma aí. Eu recebi uma proposta, pastor Davis, para um serviço lá no quilômetro 6. E aí eu comprei um equipamento, pastor Emerson. Quando o equipamento chegou, deu errado. Deu errado lá no quilômetro 6. Não tinha uma vistoria, não tinha uma certidão do meio ambiente. E aí eu fiquei preocupado, porque o que eu comprei ia precisar daquele trabalho para se pagar. E entrei no desespero. Mas sabe o que tem acontecido, pastor Davis? Aparece tanto do serviço hoje, assim, autônomo. Porque mesmo eu tendo ficado desesperado, eu disse: Senhor, está em tuas mãos. E quando eu pedi, antes de fazer, eu pedi a tua confirmação. E o Senhor disse: vai, que eu sou contigo. E mesmo Deus dizendo assim: vai, eu sou contigo, eu não preciso me desesperar. Eu preciso acreditar de que quem me mandou já assinou. Pode ir, vai, que quem resolve sou eu. E nossa igreja tem dado testemunhos de milagres assim. É isso, eu tenho só a agradecer nesses 15 anos, pastores. Vocês têm nos sustentado com as orações de vocês e têm nos ajudado a cada dia mais. E só Deus sabe como eu sou feliz por essa liderança. E abaixo dele tem os líderes da igreja, os missionários, né, que é o Elton e a Érica, missionários que já fizeram tantas coisas aí fora. E muito mais que Deus vai levantar. Muito obrigado, Deus, por esses 15 anos, por esses pastores que aqui estão. Que o Senhor continue derramando do teu poder e da tua unção e bênção sem medida sobre a vida de cada um, em um nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso, querido, por essa liderança. Amém. Obrigado. Boa noite, igreja. Vamos lá para os nossos recados. Olha, o mês de março já findou, né? Tá findando aí. Agora vem abril e a programação tá recheada. Olha só, para você que está nos visitando, para você que está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a Igreja MDG fazendo 15 anos. É 15 anos, igreja? Ah, não tão vivo não. Tão vivo, é 15 anos. Isso. E olha, essa é a nossa página oficial, Igreja MDG, tá? Lá você acompanha. Para você que quer evangelizar, pega o link, manda nas suas redes sociais, manda através do WhatsApp. Vai evangelizando dessa forma, tá bom? Não tem desculpa. Vamos para o nosso primeiro anúncio dessa noite. Já é pro mês de abril, tá bom? Olha só quem vem aí. A rede de homens. Cadê os homens da MDG? Ah, não, tá baixo. Cadê os homens da MDG? Isso aí, ó, é dia 4 de abril, sábado, às 19h30. Olha o tema, posicionados, homens posicionados. Olha, não é pra ficar ninguém em casa, tá bom? Homem, passando aí, eu só saio 8 horas. Entra. O importante é você estar aqui. Não quero você em casa. Cancela tudo, vem pra cá. A noite vai ser perdida. A última rede, o irmão Mateus está aqui. Foi uma benção, foi maravilhosa. Então contamos com todos os homens da MDG. Faz o convite, convida seu irmão, convida seu amigo, seu vizinho. Faz o convite, tá bom? Olha aí, ó, posicionados, sacerdotes do lar e líderes de valor. Olha que tema maravilhoso. Amém? Amém. Olha só para reforçar mais uma vez. Quem aí já fez sua mala? Irmãos, vem aí o nosso encontro com Deus. Dia 1º, dia 2 e dia 3 de maio, irmãos. Irmãos, vocês viram quando eu preparei minha mala, né? Eu quero ver vocês. Eu quero ver a animação, tá bom? E olha, quer saber mais aí sobre os valores? Os valores individuais, tá bom? R$150, tá? E a inscrição, irmão, não perca, é até dia 26 de abril. Vou repetir, tá?
Ingresso individual, R$ 150 para você ir. E aí, a inscrição é até o dia 26. Ah, mas eu quero levar meu irmão, quero levar minha irmã, quero levar meu pai, minha mãe. Tem combos da família. Olha só os combos aí, ó. O primeiro combo, 3 pessoas, R$ 130 cada, tá bom? Ah, mas eu quero levar mais gente, quero levar minha família toda. Tá aqui, ó. 5 pessoas e o segundo combo, cai esse valor, fica apenas R$ 100 cada pessoa. Quer mais informações? Quer saber mais? É só procurar a pastora Rosiane, que ela vai te dar todas as informações. Procura seu líder, procura um amigo que ele entra lá no grupo da MDG e passa informações, e com certeza você não pode ficar de fora. Lembrando, isso aqui é um aviso importante, tá bom? Dia 15 até o dia 15 de abril é esses combos, tá bom? Então, corra, faça logo sua inscrição, dê o seu nome e não perca esse evento que com certeza vai ser maravilhoso. Amém? Amém. Fique de pé mais uma vez, né? É bom exercitar, né? Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Vão todos na graça e na paz do Senhor. Que Deus os abençoe, lhes livre de todo mal, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo enche a sua vida, a sua casa, onde você estiver, que você venha fazer diferença, que o poder de Deus se revele, que você venha ter sonhos e visões de Deus. Vão todos na graça e da paz do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém, glória a Deus.